Olá, investidores, sejam bem-vindos ao nosso Money Talks, quadro onde nós falamos com diferentes empresas sobre projeções e perspectivas. Hoje, conversamos com a AgroGalaxy. E quem me acompanha neste bate-papo é o Elis Pascoal, CEO da empresa, e Aaron Martins, diretor financeiro de Relações com Investidores. Obrigado por conversarem conosco. Pascoal, obrigado pela oportunidade também de estar batendo esse papo com você. Bom dia, Pascoal, é um prazer conversar contigo. E eu já queria perguntar como que vocês avaliam os resultados reportados no último TRI, no terceiro TRI, como o clima afetou a empresa e o que vocês esperam no quarto trimestre? Pascoal, até o terceiro trimestre, o clima não impactou tanto, né? A gente teve aí um período quente também em setembro, mas naquele momento a gente estava entregando aí bastante fertilizantes e sementes, que era o começo da safra, se preparando, os agricultores estavam se preparando para fazer a safra. Então, naquele momento, a gente estava fazendo essa entrega desse tipo de produto. Vimos um primeiro, e podemos chamar aí um veranico, um verão aí dentro da primavera nossa, mas até lá, então, a gente não tinha ainda uma perspectiva, como a gente tem agora, de como o clima poderia afetar não só a safra de verão, mas também, logicamente, a segunda safra, né? A antiga safrinha que nós falávamos aí, devido à janela de plantio, né? Começar a plantar a verão mais tarde e encurtar, né? Estreitar a janela de plantio para a segunda safra. E eu queria perguntar que a AgroGalaxy ela enfrentou um 2023 desafiador, com algumas reestruturações, inclusive no quadro de funcionários da empresa. O que vocês projetam em termos de vendas e como está a expectativa para novos negócios e investimentos em 2024? Queria que você comentasse também sobre essa questão dessa reestruturação. Eu vou falar um pouco sobre a nossa estratégia e o Heron me ajuda a responder essa pergunta, colocar aí alguns números em perspectiva para você. Nós temos que lembrar que a gente veio de um ano, né, onde nós tínhamos o setor como um todo, um nível de inventário muito alto, tá, de insumos no campo, falando principalmente aí de químicos e agroquímicos, né? E vimos também uma questão aí não só do inventário, mas foi impactado por ele, a questão de preços também, de um ajuste de preços aí de insumos de uma forma quase que generalizada, falando aí principalmente de fertilizantes e de agroquímicos. Então, todo o trabalho que nós fizemos até então, até o segundo e parte do terceiro trimestre, foi de equalizar o nosso inventário antigo, que nós também ficamos com os inventários altos. Fizemos devolução de parte de inventário para os nossos fornecedores e trabalhamos a questão de preço para poder voltar para o mercado com preços dentro da realidade. É de conhecimento seu que nós tivemos uma queda brusca nos preços de fertilizantes em 23, que chegaram, em média, a reduzir 50% do valor comparado contra 2022. E no caso de químicos foi ainda pior, dependendo, logicamente, do tipo de produto, nós vimos reduções aí de preço na ordem de 40% a 70%, dependendo do produto. Então, assim, uma dinâmica muito forte que, logicamente, drenou um pouco a questão aí de resultados, falando principalmente aí de rentabilidade. O que nós fizemos aí nesse terceiro trimestre foi focar a nossa organização para trabalhar o retorno, para trabalhar a rentabilidade. Tivemos resultados aí altamente significativos, eu vou deixar para o Heron cobrir um pouco para você aí esses números, mostrando para nós naquele momento que o ano não era para a gente estar aí tentando crescer muito, ganhar muito em termos de volume. Tivemos um crescimento em volume, mas muito mais focado em rentabilidade do que volume nesse momento que a gente estava entregando aí o terceiro trimestre. Fomos muito felizes na questão de redução de gastos, isso era um grande foco nosso, porque para nós, nesse momento, a questão do caixa da empresa, manter um caixa saudável, para nós era e continua sendo muito crítico. Então, nós trabalhamos muito rentabilidade, redução de despesa, preservando o caixa ao máximo possível,
reduzindo o capital de giro também dentro das nossas empresas, que o Heron vai te dar alguns números que mostram exatamente o que nós fizemos nesse trimestre, no terceiro trimestre desse ano. Pasquale, até voltando um pouco no teu questionamento no início, né, assim, o terceiro trimestre nosso, na verdade, foi uma prestação de contas daquilo que a gente havia comentado no segundo trimestre, né? Relembrando, a gente logo no início, como a AgroGalaxy detectou que era um ano de ajuste no agronegócio, tomamos medidas, você mesmo comentou, algumas medidas até difíceis, como reestruturação de parte do time, mas o terceiro trimestre mostra que a gente vai pelo caminho certo. E esse caminho certo ele é mapeado por 3 pilares no que a gente fala internamente aqui de uma boa gestão de revenda. Primeiro, retomada de margem, então foi uma margem recorde comparada com os outros terceiros trimestres que a gente já teve. No ano de ajuste ter recorde de margem, significa que a gente fez o dever de casa, leia esse dever de casa, controle dos descontos que se dão na ponta, mas também conhecer o preço de ponta para trazer os fornecedores para nos darem condição de fazer bons negócios. Então, margem, feito. Despesa, o Elis comentou, foi uma redução de mais de 50 milhões de reais de despesa com respeito ao mesmo trimestre do ano passado. Isso é foco das reestruturações que foram feitas, mas também de implementar uma cultura de trabalhar leve. Então, a AgroGalaxy hoje trabalha leve como uma revenda daquelas que nos originaram. Tá? Terceiro pilar, capital de giro, né? Controlar a inadimplência, baixamos abaixo de 1 dígito, fizemos as cobranças, infelizmente negativamos alguns produtores, mas isso se traduziu em redução da inadimplência, controle muito preciso do nível de estoque, então terminamos com o estoque bem abaixo do que foi o mesmo período do ano passado, isso se reduziu aí numa melhoria de 32 dias de capital de giro. 3 pilares feitos, você perguntou agora, como que você vê 2024? 2024 vai ser o quê? A consolidação desse trabalho que foi feito, tá? Nós vamos focar não em crescimento no ano de 2024, mas vamos focar em rentabilizar a nossa operação, gerar caixa. Nós temos mais de 60 lojas abertas desde 2019. É o momento de botar nossa energia para extrair o máximo de rentabilidade dessas lojas. Eventualmente, uma loja ou outra, a gente pode fazer um fechamento, é normal dentro do varejo, buscando sempre geração de valor para a empresa e para os acionistas. E então, de forma geral, qual o balanço de 2023? Eu posso te falar que 2023 foi esse ano de colocar a casa em ordem. E nós usamos uma palavra, nós falamos de ajuste dentro da nossa organização para a gente poder seguir no mercado de uma forma mais contundente, mesmo com algumas variáveis aí pesando negativamente sobre o agronegócio, tá? Então, assim, colocando em perspectiva 2024, eu acho que nós fomos a primeira empresa a perceber no primeiro trimestre que ia ser um ano muito delicado, muito difícil, tá? Por várias questões que nós comentamos, de nível de inventário, de equalização de preços no campo também aí dos insumos, uma queda no preço também das commodities dos grãos e produzidos, tanto soja como milho, principalmente a questão do milho, e nós preservamos, nós falamos, olha, para trabalhar dentro desse ambiente, a gente tem que estar mais perto e da ponta do nosso cliente, do agricultor, e permitir que a nossa organização tome decisões mais rápidas também. Uma coisa que o Heron comenta muito aí, que é a nossa linha de atuação, nós temos que ter uma gestão de primeiríssima linha do negócio, mas nós não podemos perder a essência de ser uma revenda. Tá? Então, a revenda é aquela que está perto do produtor, que resolve o problema dele de imediato. Então, tudo que nós estamos fazendo é para deixar a companhia mais leve, mais ágil, com um poder de tomada de decisão, logicamente com as responsabilidades devidas na ponta, bastante forte, para a gente não perder tempo. Isso significa competitividade. Por outro lado, a questão de mix de portfólio, também dentro do que o Heron colocou desses 3 pontos, eu colocaria esse outro que está totalmente ligado com os 3 que ele falou.
nós estamos trabalhando muito, falar o que é importante para o nosso cliente, o que ele precisa para rodar a lavoura dele, tá? Como nós podemos ajudá-lo a ter um custo compatível para as suas lavouras e expressar o máximo que ele puder em produtividade usando as tecnologias disponíveis. Então, a gente está colocando muito mais peso ainda dentro do nosso conceito dos CTAs, dos Centros de Tecnologia, performando a melhor oferta para o nosso cliente. E nós vamos começar agora, em janeiro, os eventos que nós chamamos de Super Agro, onde a gente mostra, então, aí para os agricultores o que vem de novo e qual que é a nossa recomendação, a nossa oferta para ele estar nesse mercado, ganhando dinheiro, trazendo retorno para a operação dele, mesmo em momentos que os preços não vão atingir, né, o preço dos grãos, aqueles picos que nós vimos aí há 1 ano e meio, 2 anos atrás. Tá? Então, esse é o nosso grande foco, esse é o mote nosso para a gente trabalhar também 2024. E a questão das lojas que o Heron comentou, essas lojas abertas desde 2019, elas representaram 19% das nossas vendas totais de janeiro a setembro. E o que isso mostrou para nós? Mostrou que existe um espaço muito grande para nós trabalharmos a aceleração da maturidade ou da maturação dessas lojas, né? Nós temos um período que a gente falava de 3 a 4 anos para a loja chegar no pico, expressar aquilo que a gente esperava dela. E nós vemos hoje que não precisa ter 3, 4 anos, a gente pode colocar mais focos nas lojas, ter um retorno melhor, que é o que está acontecendo agora nesse momento, prescindir de abrir lojas, não necessitamos abrir lojas nesse momento, pelo contrário, analisar profundamente aquelas que não estão trazendo o retorno esperado e talvez fechar algumas delas. Tá? Então, assim, foco total em produtividade na empresa. Legal. Eu acho que é importante a gente destacar, você falou que a essência, né, da AgroGalaxy é ser uma revendedora, mas a gente conversou um pouco antes e eu achei muito interessante como vocês sempre querem levar ao produtor o melhor produto possível, os melhores insumos possíveis para cada propriedade, né? Eu acho isso muito importante também. Sem sombra de dúvida, eu falo que essa questão aí do portfólio para o nosso cliente, a cesta de produtos e tecnologias, eu vejo que é o nosso grande diferencial hoje dentro desse setor. É por aí que a gente vai caminhar. Eu acho que a forma de conquistar a confiança do nosso cliente é mostrando para ele que ele tem um time de mais de 70 pessoas da área técnica e desenvolvimento trabalhando para ele ao longo do ano, para que nós possamos ofertar para ele, então, no começo do ano, quando ele está quase começando a colher a cultura de verão, o que ele vai usar para o ano seguinte, tanto para verão como safrinha. Esse é o nosso mote, esse é o nosso foco para a gente se diferenciar dos outros canais que também operam nesse negócio. E pensando no lado dos investidores, o que dá para esperar para a ação e a companhia no próximo ano? Pasquale, assim, naturalmente, né, nós como uma empresa listada, a gente não tem controle sobre a dinâmica de mercado, a gente sabe que a Bolsa tem outras variáveis que não só a AgroGalaxy, que influenciam muito. Eu acho que o que a gente pode dizer para os nossos acionistas, de maneira geral, é que nós estamos fazendo o dever de casa. Né? A gente está posicionando a empresa para ser uma empresa com maior rentabilidade, com geração de caixa e, principalmente, robusta para enfrentar a dinâmica do agronegócio. Né? O agronegócio tem essa característica de tempos em tempos passar por um período de ajuste, e as empresas que são robustas no seu balanço, nos seus resultados, são as que têm melhor capacidade de atravessar esse momento. Esse é o dever de casa que eu, o Elis e o Axel estamos fazendo, e esse é o nosso compromisso com os acionistas. Dinâmica de mercado, preço de ação, tem outras variáveis, mas tradicionalmente, quem faz o dever de casa, o mercado reconhece, e é isso que a gente está fazendo. E voltando para as commodities, como que a dinâmica de preços impactou a AgroGalaxy especificamente em 2023? E o que preocupa para o próximo ano? Esse momento mais desafiador já passou?
Eu posso fazer um comentário nessa ordem. Eu acho assim, eu acho que 2024 ainda vai ser um ano, sabe, de alguns ajustes. No nosso caso, eu não vejo que ele vai ser tão pesado como foi 23, tá? Eu acho que a gente trabalhou bastante no sentido de o que nós chamamos da lição de casa, né? O que nós estamos buscando fazer também é falar para os nossos clientes que ele tem que trabalhar um pouco mais a questão de mercado futuro, de travar, no mínimo, o custo da operação dele. Ele não pode ficar exposto 100% no risco do negócio dele. Tá? Então, se ele trava pelo menos o custo, isso ajuda ele e nos ajuda também a fornecer produto para ele. Então, nós estamos crescendo muito na questão de fazer operações de barter. Dentro desse mix de produto que nós falamos de portfólio, nós ofertamos o pacote para ele contra X sacas de milho, X sacas de soja para ele plantar cada cultura dessa que está aí. Trabalhar na moeda do agricultor é a melhor coisa que a gente pode fazer. Ele tem essa visão, ele sabe quantas sacas ele tem de perspectiva de colher tanto de soja como de milho. São os dois principais aí, as duas principais commodities que nós trabalhamos no campo. Então, o nosso foco também é nessa área de ajudar o nosso cliente e a nós também como empresa a mitigar um pouco o risco, fazendo mais operações de barter. E pensando nesse cenário, então, macroeconômico, quais fatores de otimismo e pessimismo que vocês enxergam para a empresa? Você quer entrar nessa, Heron? Sim, eu acho que assim, Pasquale, para começar, né, a gente brinca assim, começar o ano com a casa em ordem já traz muita tranquilidade para qualquer que seja o cenário do ano que vem. Acho que perspectivas positivas a gente vê. Eu acho que essa dinâmica de redução da taxa de juros vai ajudar todo mundo, não só a AgroGalaxy, não só o agro, mas o varejo como um todo. Então, acho que esse é um bom caminho. O Brasil continua sendo, né, meio jargão, meio palavra pronta, mas assim, o Brasil continua sendo o celeiro do mundo e todo e qualquer crescimento no consumo de proteína que exista no mundo, a soja e o milho vão sair daqui do Brasil. A gente tem muito espaço ainda para crescer em produtividade, isso é bom para o nosso negócio. O que pode tirar talvez um pouco o sono? Eu acho que um pouco a questão climática, né? A gente percebe que existe sim uma mudança nos índices de temperatura, nos índices de chuva. Isso traz uma certa tensão, né, no nosso dia a dia de gestão, mas, por outro lado, também a gente percebe que o produtor rural brasileiro, cada vez mais, ele está especializado, né? A gente ontem ainda teve um bate-papo, escutando de um fornecedor, a própria introdução de alguns biodefensivos, algumas especialidades que permite, inclusive, enfrentar momentos de escassez de chuva, como a gente está vendo agora. Então, eu acho que o clima talvez vai ser a variável do ano. Por outro lado, eu acho que o produtor rural também está muito mais gabaritado para passar por esse tipo de situação. Acho que tem um outro tema também, mas aí não é um tema que preocupa o ano de 24. Acho que agora pensando médio e longo prazo. Continua sendo muito necessário investimento em infraestrutura logística, né? Esse ano a gente viu aí vários gargalos logísticos, especialmente para escoar grãos, né? Estados como Mato Grosso do Sul, a gente tinha cliente com produto disponível para escoar e a gente não conseguia escoar por falta de logística. Então, uma evolução na questão logística, pensando no médio e longo prazo, é algo que pode ser bastante produtivo, não só para a cadeia do agronegócio, mas como um todo. Pensando assim no plano safra, então, nessa questão da logística, o que vocês acham que poderiam ser, não só no plano safra, né, mas feito pelo governo em geral, pelo Brasil, para a gente gerar novos investimentos em logística? Porque eu percebo, eu conversei com a Kepler Weber também, com a Boa Safra também, e esse parece ser um dos principais problemas que a gente tem estruturais no Brasil. Acho que assim, hoje a gente nota, né, um déficit de capacidade estática. Você falou da Kepler, né, um dos fornecedores desse tipo de ativo. Existe um déficit de capacidade estática para armazenamento de grãos. A gente viu, infelizmente, durante a colheita da safrinha, aí, a armazenagem de milho, né, exposto ao tempo. Eu acho que
voltar a ter linhas de incentivo para que o produtor ou as próprias grandes empresas de trade possam voltar a fazer investimento em capacidade estática pode ajudar no momento de recorde atrás de recorde de colheita de grãos, né? A gente teve mais um ano de safra recorde, ter essa infraestrutura ajuda a prestar esse serviço no momento crucial para o produtor, que é o momento da colheita. E o que os investidores podem esperar sobre a política de dividendos da empresa e novos pagamentos? Lembrando que vocês anunciaram agora no final do ano novo pagamento, né? Sim, a gente como empresa SA, né, a gente tem programada a distribuição de dividendos mínimos, e é o que a gente fez dentro desse ano. Esse ano foi um ano de proteção do caixa, então a gente fez a distribuição seguindo a política de fazer a distribuição do mínimo. Volto no que eu comentei no início, né? Fazendo o dever de casa, focando em rentabilidade, tendo uma empresa mais robusta, a dinâmica do dividendo é uma consequência. Então, eu acho que a gente trabalha na base para fortalecer a empresa e, naturalmente, fortalecendo essa empresa, fortalecendo a base, com certeza no futuro a gente vai poder continuar com essa dinâmica de distribuição. E para a gente finalizar, claro, se vocês quiserem fazer outras considerações, eu queria que vocês falassem para os investidores que estão nos acompanhando quais fatores que vocês destacam para quem quer investir na ação em 2024 e ainda não investe. Assim, Pasquale, o agronegócio, né, é um dos pilares do PIB brasileiro, que muitas vezes em momentos de oscilação segurou as pontas. Então, falando para o investidor, investir no agro é investir num pilar, apesar dessas oscilações, como aconteceu esse ano, como com um ano de ajuste, é um pilar que no médio e longo prazo se mostra muito estável. Então, acho que isso é uma visão, e naturalmente a gente faz parte do pilar agro, né, uma das empresas do agro que está na Bolsa. Então, eu acho que para aquele que quer ter perenidade, pensando no agronegócio, é um bom investimento. E, por outro lado, investir em algo que a gente brinca aqui, né? As pessoas vão continuar se alimentando, a agricultura ela tem uma importância vital no desenvolvimento econômico, mas também social dos países. Então, investir aqui também, você está investindo em algo que, de alguma forma, rentabiliza e tem uma preocupação social. É um pouco do que eu vejo e é o que eu comento quando a gente bate os papos aqui com os investidores. Eu colocaria assim, dentro dessa linha, mais um ponto, sobre a fortaleza do agro. Eu acho que ninguém tem dúvida. Quem conhece um pouco desse mercado sabe o tanto que o agro é forte aqui no Brasil e que tanto que a nossa economia depende do agro e tanto que o mundo depende do agro brasileiro para alimentar as populações. O que se precisa entender é que esse negócio ele é cíclico, a oferta e demanda funciona muito bem aí nessa história, mas ele é um cíclico crescente, sabe? Então, assim, no momento que tem uma oscilação, um ajuste, é normal para esse negócio, mas ele vai continuar crescendo. Se a gente pegar o histórico dos últimos 15, 20 anos do agro, a gente consegue traçar uma linha ascendente de crescimento com momentos cíclicos, alguns momentos desse período de 15 a 20 anos. Né? Então, eu acho que esse entendimento, quem investe no agro precisa ter. Eu acho que compete a nós também, aí, como empresas do setor, ajudar, no bom sentido da palavra, a educar os investidores sobre a questão do agro. E esses momentos cíclicos que a gente passa e que nós temos que tomar decisões para estar bem preparados para os anos futuros, porque bons anos, excelentes anos vão voltar, vamos ter. Tá? Então, melhor que a gente esteja preparado para capturar todo esse valor que vai ser agregado, então, nesse período. Eu quero agradecer ao Welles Pascoal e Heron Martins por participarem do nosso Money Talks. Muito obrigado, gente. Obrigado a você pela oportunidade, Pascoal. Eu espero que ano que vem a gente possa conversar bastante também sobre essa retomada.